Boa tarde, turma, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu quero avisar vocês que logo, logo nós teremos as nossas aulas, né, online, ao vivo, né? Nós estamos trabalhando, né, nessa ferramenta para que logo podemos, né, tá tendo essa aula com vocês, tá? A princípio eu posso pedir, é claro que a coordenação vai dar as orientações para vocês, tudo direitinho, mas a princípio eu posso pedir para vocês, se você já tem o aplicativo Zoom, ótimo. Se você não tem, baixe ele, de preferência no seu notebook, no computador, porque eu acredito que fique mais fácil, tem mais espaço do que no celular, tá? E provavelmente as nossas aulas serão por esse aplicativo Zoom. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp que eu posso te ajudar, tá? Então, vocês sabem que os nossos livros, tá? Da coleção Trilhas, eles são divididos por módulos, certo? Então, a gente fechou, né? Nós vamos ter agora a nossa aula de ciências, né? A gente fechou o módulo 1 de ciências e agora a gente vai entrar no livro módulo 2, tá? Matemática, a gente ainda está terminando o módulo 1, que a gente está trabalhando a questão da geometria, né, que ficou faltando, que leva um pouco mais de tempo, a gente precisa trabalhar melhor as atividades, né? Porém, as outras matérias, praticamente quase todas, a gente já fechou e vai começar a trabalhar o nosso módulo 2, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho do módulo 1 de ciências, para que a gente possa já entrar nessa matéria agora do módulo 2, tá? Primeiramente, a gente falou a respeito de quê? Da alimentação, como que é a nossa alimentação, qual é a passagem da comida no nosso organismo, né? Por onde ela entra, por onde ela sai. Tudo isso foi colocado para vocês, a gente estudou, a gente fez atividades a respeito, né? E aí depois a gente viu que o nosso sistema de digestão, como é que era feito esse sistema? Porque primeiro a gente viu como que a gente deveria se alimentar, os alimentos, né, fora do nosso organismo. E depois a gente estudou qual é a passagem dos alimentos, como que funciona o nosso sistema de digestão, né? Quando a gente come, mastiga, o alimento entra dentro do nosso corpo e tudo isso a gente estudou. Depois disso, não sei se vocês, né, vão lembrar, vamos lembrando aqui, a gente foi estudar o quê? O sistema respiratório. Então, a gente estudou como é que o ar entra e, né, como é que o ar entra no nosso corpo para os pulmões e como que ele sai. Então, a gente estudou cada detalhe, né, quais são os benefícios para o nosso corpo, quais são os malefícios. A gente estudou também as doenças, né, causadas, as doenças respiratórias, nós estudamos, né? Toda essa parte, fizemos atividades. E agora a gente vai continuar falando a respeito do corpo humano. A gente vai entrar na página 188 do seu livro Trilhas, módulo 2, tá? Essa página 188, a gente vai começar a falar do nosso sistema urinário, né? O que seria o nosso sistema urinário? Você sabe que para que a gente tenha um bom funcionamento do nosso corpo, nós temos que ir no banheiro, né? E fazer o que a gente chama popularmente como xixi, né? Mas aí o aparelho urinário, por isso então é chamado de urina, né? Quando a gente estuda. Então, a gente sabe que a maior parte do nosso corpo, isso a gente já estudou também, ele é composto por água, né? E essa água, quais são os benefícios dessa água no nosso corpo? O que ela ajuda nisso? Então, é justamente essa questão. O sistema urinário, ele filtra o nosso sangue, as toxinas que nós recebemos, né, no nosso sangue. E a água, ela também é responsável por isso. Então, no seu livro aqui, ele vai vir trazendo, primeiro falando para você a respeito da água, como eu acabei de falar, que a água é vida, né? Além de estar presente o quê? Em diversos ambientes, a água compõe a maior parte do nosso corpo. Então ele vai estar trazendo isso para você. Você pode estar dando uma lida também nessa página, porque é muito importante, né? Além de eu falar para vocês, de vocês assistirem a aula, você também fazer na sua casa a sua leitura silenciosa, como a Tia Aline ensinou dentro da sala de aula, para que a gente possa
entender o que a gente está lendo, é bom que a gente não faça só uma leitura, mas que a gente faça uma pré-leitura e depois a gente leia de novo pra gente, né? Porque geralmente quando a gente lê a segunda vez, como a gente já viu isso dentro da sala de aula, a gente consegue captar alguns detalhes que na primeira vez que a gente leu, a gente deixou passar despercebido, né? Então é importante que você também faça a sua leitura em casa quando você estiver fazendo os exercícios, tá? Então aqui ele também coloca para você, ó, podemos suprir a falta de água no nosso organismo, né? Fazendo o quê? Bebendo água, né? Então, aqui, ó. E como que a gente elimina o excesso de água? Porque a gente também não pode ter falta de água no nosso organismo, mas a gente também não pode ter o excesso de água no nosso organismo. Tudo tem que funcionar perfeitamente, né? Então, como é que faz? Os rins, eles expelem, né? Eles colocam para fora essa água. Os rins transformam em urina e colocam para fora essa água, que é o que a gente vai ver aqui daqui a pouco, tá? Ó, para cada pessoa, recomenda-se o quê? Ingerir pelo menos 2 litros de água por dia. E você costuma ingerir muita água durante o dia? Você consegue ingerir os 2 litros de água necessários para a gente? Vamos começar a pensar, né? Porque nós estamos falando a respeito da nossa saúde. É importante que a gente possa cuidar do nosso corpo, né? E da nossa saúde. Então, olha só, na página 190, ele começa a falar para você, ó, a eliminação das substâncias pelo corpo. Então, aqui ele te dá uma situação, né, uma figura de 2 alunos conversando, eles estão na porta do banheiro, dá para você perceber. Aqui você vai ler também quando você pegar o seu livro. E aí, então, um diz que está muito apertado para ir no banheiro, popularmente falando, estou muito apertado para fazer xixi, né? Então o colega dá em respeito ao outro, fala: não, então se você está muito apertado para você não ficar segurando, pode ir na minha frente. Essa daqui é a parte. Então o que leva você a pensar? Ficar segurando a urina, no caso, faz mal para você, né? Aqui no seu livro vem explicando e com certeza você já deve saber que nós não podemos segurar a urina, né? Por quê? Porque o nosso sistema urinário, ele vai fazer todo um trabalho, transformar a urina, expelir, colocar para fora do nosso corpo aquilo que não é bom para nós. E quando a gente segura, a gente acaba fazendo o quê? Acaba prejudicando o nosso aparelho urinário, né? E aí futuramente nós podemos ter consequências, né? Aí vem as doenças, vem os problemas, né? A gente sabe que o nosso corpo humano, ele é uma máquina perfeita, mas para isso a gente precisa ter os cuidados necessários com ele, né? Então assim, ó, aqui você vai continuar vendo, você pode responder, né? Aqui vem algumas perguntas para você pensar dentro desse tema. Se a gente tivesse em sala de aula, claro, a gente faz um pouco diferente, né? A gente lê o texto, a gente comenta, né? Como a gente está aqui na aula, eu não tenho a resposta de vocês ainda, mas logo, logo a gente vai ter nas nossas aulas online, né? Então, olha só, você acha que a atitude do amigo do Matheus está correta? Então, você pode responder, você pode pegar essas perguntas e responder no seu caderno se aqui não tiver espaço. O que você acha? Você acha que não fazer xixi prejudica o seu aparelho urinário, faz mal? A gente já conversou aqui. Então, olha só. A gente vai lembrar um pouquinho o quê? Que durante a respiração nós produzimos o quê? Um gás que deve ser eliminado do corpo humano, né? Então, esse é o nosso sistema respiratório que está sendo lembrado. No nosso sistema urinário, não é diferente. O que acontece? Grande parte das excretas, né, chamadas excretas, produzidas pelo nosso organismo, é eliminado pela urina. Então, tem necessidade que para que o nosso corpo funcione de maneira correta e nos dê uma vida saudável, nós precisamos eliminar essa excreta, né, pela urina. Então, que é o que? Importante para a nossa saúde. Então, além disso, algumas excretas são eliminadas do organismo por meio do quê? Do suor, né? Você transpirar, né? Respiração. Então, o sistema urinário, ele é responsável por produzir
como eu acabei de falar, e eliminar a urina, né? E aqui, neste capítulo, a gente vai estudar isso. Então, além dessa aula que você está assistindo, eu vou estar postando para vocês os vídeos complementares que eu sempre posto para vocês poderem enxergar melhor, né? Geralmente tem toda uma animação para você ver o corpo, como é que funciona o sistema, eu acho bem legal. Então eu posto o vídeo complementar para você, tá? Aqui na página 191 você vai ver a estrutura do seu sistema urinário. Como que é, né? Nós vimos no capítulo anterior que o sangue transporta substâncias pelo corpo, isso a gente já falou. E o sistema urinário, ele é responsável por filtrar o sangue, que foi o que eu falei ainda agora, né? Então, ele é responsável, ele retirando da circulação sanguínea o quê? As substâncias que devem ser eliminadas pelo organismo, como as excretas, né? Além disso, esse sistema elimina o excesso de água no organismo. Então, a gente sabe que também o excesso de água é eliminado também nesse sistema urinário, né? Então, aqui no seu livro, ele vai mostrar para você o sistema urinário feminino, tá? Que é esse daqui do lado, e o sistema urinário masculino. São um pouquinho diferentes. Então, aqui, ó, nos rins, o sangue é filtrado e deles são retirados o quê? O excesso de água e as substâncias que podem prejudicar o organismo. Nesse processo, forma-se a urina, né? Então, quando vai filtrar o sangue, vai tirar o que não é interessante para o corpo, aí forma-se a urina, que a urina nada mais é do que, gente? É o que a gente vai jogar para fora do nosso corpo, né? Não vai ser aquilo que a gente não vai usar, no caso, né? Então, aqui, ó, os uréteres, né? Recolhem a urina formada nos rins e encaminham para a bexiga urinária. Então, a gente tem a bexiga. Então, o que acontece? Os rins vêm, filtram, tá vendo seus rins aqui? Aqui tá mostrando, né, de maneira figurada. Então, ele filtra os seus rins, né? E aí, os uréteres recolhem a urina e formam nos rins, né? Encaminham para a bexiga urinária. Aí o que acontece? Na bexiga urinária, a urina é armazenada temporariamente até ser eliminada do organismo. A gente já conhece, né? Que vai ser eliminada por onde? Pela uretra, que é por onde sai a urina, né? Tanto no sistema feminino quanto no sistema masculino, certo? Então, aqui na página 191 você vai continuar. Aí, ele vai falar para você na página 192 e eu vou postar o vídeo também. Ele vai falar para você a respeito dos problemas que a gente pode ter nos rins, né? Então, a falta de água, que a gente pode ficar com problema, tá vendo, ó? Para iniciar o estudo desse assunto, ele colocou para você aqui, ó, direitinho, ó. Você já viu uma imagem como esta? Então, aqui em tempo real, como se fosse, né, num celular, parece um celular, um tablet, né? Tá aqui o seu rim, né? Como é que ele é, mais ou menos. É claro que se você quiser pesquisar também no YouTube, você vai encontrar, né, o mais real, que pode chegar mais real, realmente, da figura de um rim, certo? Então, aqui assim como os nossos demais órgãos do corpo, os rins, eles podem apresentar o quê, gente? Problemas, como eu falei, né? Que prejudicam o funcionamento do nosso corpo. Então, tem um probleminha chamado cálculos renais, vocês já devem ter escutado falar, né? São pedrinhas que ficam formadas, né, nos rins, e aí você sente muita dor, geralmente você sente muita dor na hora que você vai urinar. E isso é formado o quê? Pelo excesso de sal, né? O sal junto com a água, aqui, ó, os sais nos rins podem ser, aqui, ó, os cálculos renais, também conhecidos como quê? Pedras nos rins, como eu falei agora, são formados pela união de sais nos rins, e aí esses cálculos podem se deslocar e se alojar em qualquer parte do sistema urinário.
A gente sabe que tem algumas pedrinhas que são expelidas pela uretra e outras não, outras necessitam de uma cirurgia para serem retiradas, né? Então, assim, a pessoa com cálculo renal, ela pode apresentar dor, né? Como a gente já falou aqui, febre, vômito, sangue na urina. Em alguns casos, os cálculos bloqueiam a passagem da urina. E aí tem que fazer a cirurgia, como eu falei, né? Dependendo do tamanho, o cálculo renal pode ser o quê? Naturalmente eliminado, que foi o que eu falei agora, ele pode sair pela uretra. Em outros casos, você realmente vai ter que fazer a cirurgia, né? Para resolver o problema. Outro problema relacionado aos rins é a insuficiência renal. Aí já é geralmente quando o seu rim ele não funciona da maneira correta. Como que seria isso, professora? Ele deveria filtrar as toxinas, né? Filtrar o seu sangue e ele não está conseguindo filtrar. E tem geralmente a porcentagem. Às vezes ele está filtrando menos do que deveria, muito menos, né? Vai de acordo com as porcentagens. Por que eu digo isso? Porque tem gente que vai perdendo aos poucos. Então tem pessoas que falam assim, eu só tenho 50% do meu rim funcionando, eu só tenho 30% do meu rim funcionando. E aí o que acontece? Geralmente a pessoa tem que entrar numa máquina que a gente chama de hemodiálise, né? Essa máquina, ela faz o quê? Ela faz todo o trabalho do rim. Na verdade, o que o rim deveria fazer e não está fazendo, aí essa máquina de hemodiálise faz. Ela tira o sangue da pessoa, o sangue volta, né? Roda todinho, filtra o sangue, faz todo o trabalho no rim e volta novamente para o sangue. E geralmente essas pessoas são chamadas de renal crônica, né? Elas têm problemas de rins e aí elas têm que ir para essas clínicas, elas têm que fazer hemodiálise, que a gente chama, sempre, geralmente de 2 a 3 vezes, dependendo do caso e dos problemas, ela tem que fazer isso durante a semana, né? Ela não pode ficar sem fazer, porque senão ela pode ter vários problemas, né? Então, em alguns casos, a pessoa com insuficiência renal deve passar por um procedimento chamado hemodiálise, como eu acabei de falar, e nele o sangue é filtrado em uma máquina, né? Retornando ao corpo do paciente por meio de tubos conectados aos vasos sanguíneos. Então, aqui no seu livro você pode ver, tá vendo? Dá para você ver melhor. Você também pode fazer a pesquisa no YouTube para você ver direitinho e continuar lendo aqui para você entender melhor, né? Como eu falei. Então, aqui na página 194, você vai ter o quê? Curiosidades. Geralmente eles vêm falando a respeito de curiosidades. Aqui ele tá falando de doação de órgãos. Como que seria isso? A gente sabe que, eu vou falar um pouquinho assim, até pessoal eu posso falar. Eu tenho uma tia minha que ela tem esse problema, né, de rins. E aí, então, ela tá numa máquina já há algum tempo fazendo hemodiálise. Então, assim, esse problema pode ser resolvido, que é o que ele vai falar para você aqui na página 194. Pode ser resolvido se você conseguir um doador. Então, geralmente, as pessoas que têm esse problema de rins, elas entram numa fila, né, pelo SUS, pelo sistema de saúde, para que elas possam ser o quê? Operadas, né? Só que tem vários problemas. Pode ser que a pessoa não consiga, pode ser que venha a ter uma rejeição, né? A pessoa tenha que tirar o rim novamente. Às vezes, o mais difícil também é você conseguir uma pessoa compatível com você, porque você tem que ter uma pessoa compatível com você. Então, aqui você pode ler, curiosidade, falando a respeito da importância da doação de órgãos, tá? Então, aqui é a explicação para vocês. Eu vou postar o vídeo a respeito do nosso sistema urinário. Qualquer dúvida, entre em contato, me liga, se quiser fazer atividade junto. Então, vocês vão fazer a atividade da página 155 até a página, da página 195 até a 196, tá? A respeito do que a gente começou a ver agora. Eu aguardo vocês, qualquer dúvida, ok?